Cara, o Morty Smith passa por tantas coisas em suas aventuras, como o Rick e com tudo que acontece de consequências dessas aventuras, que a gente tende a pensar, como que ele não é ainda mais traumatizado, sendo apenas um garoto de 14 anos? Bom, a resposta está no episódio 8 da terceira temporada, onde nós vimos pela primeira vez os pulverizadores de mente do Morty. Então ali a gente descobre que o Rick tem um dispositivo que mexe e apaga as memórias das pessoas e que inclusive ele mantém um arquivo com todas essas memórias apagadas, principalmente do Morty. No universo das HQs de Rick and Morty, uma edição especial trouxe mais um dia em que o Morty encontra aquela sala de arquivos e mais uma vez acontece um pulverizadores de mente do Morty. Cola comigo, conheça essa história depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Mano, esse episódio é um dos melhores da terceira temporada e é um conceito que acabou aparecendo novamente em alguns outros momentos, como por exemplo, no episódio do gato, que o Rick apaga a memória do Jerry, e também lá na quinta temporada, no episódio do Pessoa Pássaro e das memórias do inconsciente dele que estava colapsando. Mas na edição especial número 50 da run original de Rick and Morty nas HQs, o Rick está ali trabalhando em mais uma de suas invenções e ele pede pro Morty descer ao subporão para pegar um capacitor de fase molecular para ele. E sobre muitas reclamações, o Morty desce então lá e grita: Rick, o que é isso? E na verdade ele encontrou mais uma vez aquele local onde o Rick arquiva os tubos com as memórias que ele apaga das pessoas. Do Morty principalmente. E quando o nosso Mortyzinho tá ali tentando entender o que tá acontecendo, o Rick explica pra ele que vai mostrar, usando aquele capacete que nós já estamos familiarizados, e diz que agora nós vamos ter que fazer um pulverizadores do Morty nas HQs. Bora então aprofundar nessa história. Agora eu quero te fazer um convite. Se é novo aqui no canal ou ainda não é inscrito, se sim, seja muito bem-vindo, cara. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar aquele likezão aí para dar uma força aqui pro canal e ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos, histórias e teorias que eu trago aqui para vocês, fechou? Se você já é um inscrito aqui do canal, meu muito obrigado e tamo junto. Vamos continuar. Aperte os cintos que vamos conhecer muitas histórias aleatórias, apagadas da mente do Morty, por questões de trauma e outras por interesse do nosso próprio Rickzão, né? Vocês se lembram dos tubos vermelhos. Começando então na primeira história, o Rick tá ali fazendo um experimento e o Morty chega tomando um refrigerante ali, aparentemente de fast food, dizendo balde grande de bebida. Só que quando ele fala e aí, o Rick toma um susto e acaba derrubando todo aquele líquido ali que ele estava mexendo e começa a brigar com o Morty. E quando ele percebe, mano, que tem uma reação química e biológica acontecendo ali, ele grita pro Morty pegar os óculos microscópicos para eles conseguirem enxergar o que está acontecendo. E eles se deparam com uma civilização que evolui rapidamente, só que como o próprio Rick diz, eles evoluíram em uma cultura inteiramente construída em respeito mútuo e amor, Morty. É uma utopia perfeita. Todo mundo se importa e cuida um do outro. O Rick diz que é a cultura mais perfeita que jamais existiu, e o Morty fica tão emocionado que acaba falando umas belas palavras ali. Eles são tão bonitos, Rick, é como se eu pudesse sentir o sentido da vida brilhando dentro de mim. E enquanto ele continua nesse discurso, essa descrição poética sobre aquilo que eles estão vendo ali, o Morty acaba derrubando o refrigerante e simplesmente destruindo toda aquela civilizaçãozinha que estava surgindo ali. O Rick ainda diz: você definitivamente afogou eles, Morty, você matou o amor. E aí o Morty acorda, assustado, né, vendo que tinha sido uma memória que traumatizou ele e que o Rick tinha apagado. E o Rick ainda chama o Morty de pequeno genocida, né? É meio de família essa parada aí, não? E como lá no episódio o Morty acorda brabão e diz que quer ver mais, por mais que o Rick o repreenda e diz que não, ele continua querendo ver mais, e então eles vão para mais uma memória. E aqui, cara, a gente vê eles com os afagadores de bolas. Já teve uma outra edição da HQ em que eles vão para um universo em que existem os afagadores de bola e eles vivem algumas aventuras juntos. E aqui a gente vê que rolou outros momentos em que eles tiveram essa interação, afinal é o programa favorito dos três, né? Então, entramos numa memória em que eles estão ali ajudando os afagadores de bola
em uma missão, e é na verdade uma missão escolhida pelo Morty que ele está liderando, sabe que a cada 10 ele tem direito a ser o líder de uma das missões, né? O Rick tá até feliz aqui, porque ele escolheu uma missão que ele tinha gostado muito. Então eles vão saltar ali com os paraquedas do avião, e então eles chegam lá embaixo e o Rick começa a atirar e entrar naquela batalha todos juntos, até que eles vencem e o Morty não tinha aparecido ainda. Então todos escutam ele chamando e ele está pendurado na árvore, de cabeça para baixo e com a bunda ali de fora. E claro, né? Todo mundo ri do nosso Mortyzinho. E o Morty acorda então dizendo: poxa, Rick, todas essas memórias são ruins. E o Rick diz que sim, todas elas são ruins, que isso já tá fixado e que ele já sabia. Então o Morty começa a insistir que ele precisa ver, ele precisa saber tudo que foi tirado da cabeça dele. Aliás, eu acho bem cruel essa parada aí, né? Essa mistura desse equipamento do MIB com aquela penseira lá de Harry Potter e a forma que o Rick usa ali com o Morty, né? E pelo jeito com a família toda. Quem dirá com todo mundo quantas vezes o Rick já alterou as memórias das pessoas? Isso é assunto para outro vídeo. Yeah! Enfim, o Rick diz: as memórias são suas, Morty. Se você quer vê-las, então eu vou mostrar. E aí partimos para mais uma memória. Aqui o Morty está procurando o carregador do iPlorb. The hell is that? Enfim, algum equipamento ali da Summer, e ele está procurando o carregador até que ele chega no quarto da mãe dele e acaba tendo uma visão não muito legal. O Jerry e a Beth estão ali fantasiados com uma espécie de fetiche e o Morty acaba ficando traumatizado com isso. Ocorre que nessa época o Jerry e a Beth eles estavam separados ainda, na época que lançou essa HQ. Então isso ainda deixa a mente do Morty mais fodida. E dentro dessa memória, quando ocorreu, o Morty pede pro Rick então apagar da memória dele, acaba dando maior rolo ali porque ele tenta algumas vezes, mesmo assim não consegue tirar aquela memória da cabeça dele. Ele acaba atirando no Jerry ali e torturando ele com memórias de cirurgia retal por um bom tempo. Depois nós vemos uma historinha ali meio doida em que o Morty precisa de um livro para fazer um projeto dele e ele acaba achando um livro mágico e nesse livro sai uma espécie de demônio ali que ele não percebe que é um demônio, no formato dele, muito parecido com ele, e eles começam a dar rolê junto. O Morty dorme com ele e o Morty se apega com ele, até que o Rick chega e diz que é um demônio, ele se transforma num demônio ali para tentar atacar o Morty e o Morty pede para esquecer isso também. Depois rola uma história em que eles vão para um lugar que está cheio de unicórnios e o Morty acaba se apegando e dando nome para os unicórnios. E na verdade, aquilo era um encontro que o Rick tinha marcado naquele planeta para negociar com seres alienígenas que iam vender uns cristais para ele. Clássico do Rick, né? Só que quando ele percebe que os caras vão trair ele, é o Rick, né, mano? Então já estava tudo preparado e ele havia hackeado os cérebros dos unicórnios e os programado para atacar aqueles seres. E eles acabam brutalmente com os caras, enquanto o nosso Mortyzinho fica desesperado. Essa próxima é doida, mano, porque mexe com aquele episódio dos parasitas. O Morty tá ali no quarto dele, ouvindo música e mexendo na internet com o seu fone de ouvido, e ele escuta um pedido de ajuda vindo do quarto da Summer. Então ele corre pra lá já com a sua arma. E quando ele chega, ele atira sem nem pensar pra tentar salvar a sua irmã, mas ela estava só brincando com a Tickles. Lembra daquela ovelhinha lá do episódio dos parasitas, que implantou memórias também na cabeça da Summer? Por algum motivo aqui ela toma um tiro e sangra, dizendo que vai morrer, que então é assim, quer se sentir real. Só que o que acontece com ela ali é muito parecido com aquilo que aconteceu lá quando a Beth atirou no Sr. Bunda Cagada. Isso dá uma teoria, hein, galera, sobre aquela parada do Sr. Bunda Cagada ser realmente um super parasita. E já teve um outro vídeo que eu falei sobre o segredo dos parasitas também nas HQs, que mostra que quanto mais eles acreditam que eles são reais e naquelas coisas que acontecem, quanto mais pessoas acreditam neles, mais fortes e integrados aonde eles estão, eles ficam. Ou seja, o Sr. Bunda Cagada ainda realmente pode ser um parasita. Enfim, mais pra frente então, eles estão ali numa espécie de caverna e o Rick vai deixar um martelo ali com o Morty para caso ele precise, porque ele precisa descer fundo naquela caverna para conseguir pegar uma espécie de diamante para ajudar nas pesquisas dele. Sempre o Rick atrás dessas paradas, né? E então o Rick é pego por aquelas criaturas e eles são como bebês fofinhos, cara, só que gigantes. E o Rick fala pro Morty então vir atacá-los com um martelo, porque senão eles vão partir ele em dois. Mas acaba praticando mais um genocídio então e acabando com todos aqueles bebês daquela espécie. Só pra no final, enquanto ele tá ali coberto de sangue, o Rick perceber que aquele diamante não era diferente dos outros que ele já tinha e que ele achou que poderia ter conseguido algo melhor e não precisou.
E agora vem comigo, mano, porque essa pra mim foi a memória mais legal dessa HQ. Se liga, o Rick e o Morty estão presos ali numa cadeia toda futurística, não sabemos de que realidade que é, tem até um robô ali guardando eles por fora. E quando o Rick diz pro Morty que ele vai ter que conseguir um jeito de contactar o Bird Person ou o Squanty, já que ele tá sem a arma de portais dele, uma voz surge da mochila do Morty dizendo: é a minha vez de brilhar. E é ninguém mais, ninguém menos que o robô da manteiga, cara. Sim, aquele robô que passa a manteiga lá no episódio 9 da primeira temporada. Lembra dele? Aquele robô qual o Rick deu sem ciência o suficiente para ele entender que o Rick é o seu criador e que o único propósito dele é passar manteiga. Lembra que o Rick diz isso e faz isso para mostrar que é como ele se sente nesses universos? E então o Morty conta pro Rick que como ele passou no trabalho, né, que ele levou esse robozinho de passar manteiga para o trabalho de ciências dele, ele acabou mexendo mais nele, construindo mais coisas e ensinando para ele que ele pode ser o que ele quiser, que ele pode ter outros objetivos, que ele começou passando caneta e outros objetos e que agora ele é muito mais inteligente e tem muito mais propósitos. E o robô inclusive agradece muito ao Morty por ter mostrado isso tudo para ele, por ter ensinado, dizendo que ele é muito grato e que agora ele vai poder retribuir salvando a vida dos dois. A cena é super bonita, a gente vê ali uma conexão muito legal entre ele e o Morty, mas dura pouquíssimo, né? Porque no momento em que ele sai para tentar fazer alguma coisa, o robô pisa nele e quebra ele na hora, o que faz o nosso Mortyzinho ficar ajoelhado chorando. E aí a gente vê o Morty então fazendo assim como lá no episódio e colocando um daqueles tubos vermelhos na testa, que a gente sabe que por mais que o Rick tenha negado lá no episódio, são as memórias de coisas que ele quis apagar da mente do Morty, geralmente erros cometidos por ele. E aqui nós vemos o Morty brincando ali com um joguinho que ele está viciado e o Rick acaba brigando com ele por ele estar viciado naquele jogo. Só que quando o Morty sai, o Rick acaba pegando o jogo ali e passa a se viciar nisso. Mano, ele fica tão viciado quando ele zera o jogo, que ele resolve fazer um cosplay. Ele fica tão fora de si que ele vai lá e faz um cosplay ele mesmo, faz um cosplay pro Morty também, acorda o Morty ali, diz pra ele que eles precisam sair e tal, até o momento que ele percebe, e que ele percebe também que o Morty viu o quão ridículo está sendo o papel dele naquela situação, e ele fala: vou ter que limpar a mente. E aí, mano, começa aquela sessão com várias memórias rápidas. Vemos ali o Morty com uma cabeça de galo ou de frango, né? Em uma outra memória eles estão vendo uns astronautas mortos. Depois tem umas marionetes ali esquisitas ao redor do Morty numa outra realidade. E então o Morty acorda dizendo pra parar porque ele não aguenta mais aquilo. O Rick tá comendo salgadinho e fala: ué, mas você ainda nem chegou na sessão das várias memórias e vezes em que a sua família disse que não te ama de verdade. E o Morty pergunta, né, por que você tá me fazendo assistir isso, Rick? Por que você faz isso? Ao que o Rick responde que é sempre a mesma coisa, que por mais que ele tente esconder de uma forma ou de outra, em algum momento o Morty acaba descendo nesse porão e achando essa sala e fazendo o Rick mostrar pra ele essas memórias. Mas tá claro que o Rick se diverte também fazendo isso, né? Só que o fato é que o Morty sempre acaba achando aquilo ali de uma forma ou de outra. O Rick deixa claro que ele tentou esconder. Então o Morty, chorando, implora pro Rick apagar da memória dele tudo que tinha acontecido até então, né? E a Summer chega perguntando se eles precisam de ajuda, que da última vez ela teve que resolver. Vocês lembram do episódio, né? Então o Rick diz que não precisa da ajuda da Summer, que tá tudo sob controle, e ela dá uma zoada dizendo: eu volto em 30 minutos para conferir. Então o Rick diz: se você acha que as suas memórias são ruins, você deveria chegar às explosões de cérebro da Summer, Morty. Eu estou falando sobre coisas brutais. Será que teremos um Summer Mind Blowers aí, um pulverizadores de mentes da Summer? E então, quando o Rick está prestes a mais uma vez apagar a memória do Morty, ele faz uma pergunta muito interessante, cara, e que mexe até com o que aconteceu lá naquele episódio. Rick, reiniciando essas memórias e deletando elas repetidamente, não está, tipo, machucando o meu cérebro, certo? Talvez o seu pulverizador de memória não esteja funcionando bem, tipo, se eu fico voltando pra cá toda hora, se de alguma forma ou de outra eu sempre volto, talvez não quer dizer que minha cabeça não tenha se esquecido totalmente sobre isso, ou subconscientemente reconheça que tem partes da minha memória faltando e está tentando completar ela mesma com algo. O Rick fica pensativo, mano, e simplesmente levanta a arma falando um de seus bordões e apaga a memória do Morty.
Quando a parada tá pra acabar, que ele vai lá naquela caixinha buscar o tubinho das memórias que tem que colocar no Morty, ele acaba tropeçando e caindo e derrubando o tubinho e então gritando Summer! Afinal, né, mano, a gente sabe então que ela é paga pelo Rick pra fazer isso, pra sempre cuidar ali quando eles estão fazendo os pulverizadores de mente do Morty. É, mano, mais uma vez as HQs de Rick and Morty referenciando ou continuando uma história que aconteceu lá na série. E, cara, aqui tem alguns pontos bem interessantes, né? Tivemos ali toda aquela questão existencialista com o robô de passar a manteiga, né? Acompanhamos o nascimento dele lá no episódio que o Rick criou ele na primeira temporada e a morte dele aqui então na HQ, fechando o arco deste ser frustrado com a sua existência e que representa tantos de nós em alguns momentos, né? Depende do ponto de vista. Enfim, mano, eu adoro essas histórias porque aprofunda a gente nesses universos e ainda nos traz muitas referências, não só ao Rick and Morty em si, os episódios, mas também a outras HQs de Marvel, de DC, muitas coisas assim a gente já viu nas histórias das HQs de Rick and Morty e que tornam esse universo também tão interessante quanto a série. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa história especial aqui dessa edição 50? Deixa aqui nos comentários então pra gente trocar uma ideia. Se você reparou aí em algum detalhe que eu não reparei, porque acontece, né? Essas HQs aí tem muitos detalhes, assim como a série. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever aqui no canal e me seguir também lá nas redes sociais, fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que quer.